Olá a todos, boa tarde, bom dia, boa noite, não sei qual você está vendo esse vídeo. Vamos dar continuidade às nossas catequeses. Vamos trabalhar agora o Catecismo Romano, Catecismo de Trento, redigido por São Pio V. O Catecismo Oficial da Igreja Católica, tá? E vamos dar início hoje às nossas catequeses, tratando exclusivamente do Catecismo Romano, tá? Onde está toda a nossa doutrina, a doutrina católica. Quem é o católico de verdade, né? E vamos começar hoje. O proêmio diz assim, ó: Catecismo dos Párocos, redigido por decreto do Concílio de Trento e publicado por ordem do Senhor Papa Pio V. Vamos dar início a essa abertura aqui. Vamos ler aqui alguns artigos para nós entendermos como foi redigido esse catecismo e o que ele se trata. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos corretamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então vamos ver aqui o primeiro ponto. É a necessidade de se pregar a palavra de Deus. A fraqueza da inteligência humana requer. O espírito humano é de tal feito que, com grande esforço e diligência, consegue investigar por si mesmo e chegar ao conhecimento de certas verdades relativas a Deus. Nunca, porém, poderia conhecer e distinguir só com a luz natural da razão. A maior parte das verdades que nos levam à eterna salvação, para a qual o homem foi primordialmente criado e formado à imagem e semelhança de Deus. Uma revelação sobrenatural. As perfeições invisíveis de Deus, como ensina o apóstolo, se conhece desde a criação do mundo através das obras que foram criadas. Assim como o seu poder sempiterno e sua divindade. Mas esse mistério, que se conservou ao oculto de todos os séculos e gerações, excede tanto a inteligência humana que, se não foram revelados aos santos, a quem Deus quis fazer conhecer, pelo dom da fé, as riquezas deste mistério entre os povos, o qual é Cristo, de nenhum modo poderia o homem chegar ao conhecimento de tal sabedoria. Anunciada por legítimos pregadores. Como, porém, a fé vem do ouvir, é fácil averiguar que, para a salvação eterna, sempre houve, mister, a função e a assistência de um mestre fiel e legítimo. Não foi dito de que modo hão de ouvir sem pregador, e como hão de pregar se não forem enviados. De fato, desde que o mundo é mundo, por grande bondade e clemência, Deus nunca abandonou suas criaturas.
mas em muitas ocasiões, de várias maneiras, falou a nossos pais pelos profetas, conforme a época em que viviam. Ensinou-lhes um caminho reto e seguro para a bem-aventurança do céu. Mestre de toda a humanidade é Cristo. Tendo predito que enviaria um mestre de justiça para iluminar os povos e levar sua obra de redenção até os confins da terra, Deus nos falou em último lugar pela boca do seu Filho. Por uma voz descida do céu, da majestade de sua glória, mandou também que todos o ouvissem e obedecessem a seus preceitos. E a Igreja? O Filho, porém, a uns fez apóstolos, a outros profetas e a outros pastores e mestres. Devia-lhes anunciar a palavra da vida, para que não fosse levado como crianças, à mercê de qualquer sopro de doutrina, mas apoiado na sólida base da fé, nos edificássemos a nós mesmos como morada de Deus no Espírito Santo. A Igreja que fala em nome de Cristo. Para que, ouvindo a palavra de Deus, ninguém a tomasse como palavra humana, mas pelo que ela é realmente, como palavra de Cristo. Quis o próprio nosso Senhor atribuir tanta autoridade ao magistério de seus ministros, que chegou a declarar: quem vos ouve, a mim é que ouve, e quem vos despreza, a mim é que despreza. Sem dúvida, não queria aplicar essas palavras só aos discípulos com os quais falava naquela feita, mas também a todos os outros que, por legítima sucessão, assumissem o encargo de ensinar. A todos eles prometeu assistência, dia por dia, até a consumação dos séculos. A importância atual da pregação. Esta pregação do Verbo Divino nunca deve interromper-se no seio da Igreja. Hoje em dia, porém, é preciso trabalhar com maior zelo e piedade para nutrirmos e fortalecermos os fiéis com um alimento vivificante, que só lhe pode dar uma doutrina pura e salutar. Por causa das falsas doutrinas, é que saíram pelo mundo falsos profetas, dos quais disse o Senhor: eu não enviei esses profetas, e eles corriam. Eu não lhes falava, e ainda assim eles profetavam. Desta arte queriam corromper os ânimos cristãos com doutrinas estranhas e fora do comum. Armados de todas as astúcias diabólicas, tão longe levaram nesse ponto sua impiedade, que já parece quase impossível detê-la em firmes barreiras. Nós nos apoiamos na admirável promessa de nosso Senhor, que afirmou ter lançado os alicerces de sua Igreja, com tanta firmeza que as portas do inferno jamais prevaleceriam contra ela. Do contrário, muito seria para temer que a Igreja viesse a ruir na época atual. De toda parte, havemos cercada de muitos inimigos, atacada e perseguida com toda sorte de hostilidade. Nobres terras que outrora guardavam com tanto respeito
e tenacidade a verdadeira fé católica, que herdaram de seus maiores, deixaram agora o reto caminho e caíram no erro. Proclamaram abertamente que sua maior piedade está em afastarem-se o mais possível da tradição de seus pais. Sem falar de tais nações, ainda assim já não se encontra nenhuma região tão longínqua, nenhuma praça tão guarnecida, nenhum rincão da cidade cristã em que esta peste não tenha procurado insinuar-se furtivamente. Vinculadas por maus livros. Ante a absoluta impossibilidade de falar a todos individualmente e de gotejar-lhes ao ouvido ideias cheias de veneno, os que se propunham depravar os corações dos fiéis lançaram a mão de outro meio com o qual mais facilmente conseguiram espalhar por longe os erros de suas impiedades. Além dos encorpados volumes com que pretendiam arrasar a fé católica, dos quais era fácil precaver-se por alardearem heresia, escreveram ainda um sem números de pequenos tratados. E era incrível a prontidão com que os ânimos incautos de pessoas simples se deixaram iludir pela aparência da piedade que haviam nesses opúsculos. Ensejo e finalidade do Catecismo Romano. Primeiro, ensejo. Os padres do Ecumênico Concílio de Trento tomaram por conseguinte a firme resolução de oporem salutar remédio a um mal tão grave quão funesco. Não julgavam bastante definir os pontos capitais da fé cristã contra as heresias da nossa época, mas consideravam-se na obrigação de estabelecer um programa fixo para a instrução religiosa do povo. Começando pelos primeiros elementos de doutrina, este programa devia ser seguido em todas as igrejas por todos aqueles que tivessem a missão de legítimos pastores e mestres. É inegável que, até o presente, muitos autores já versaram essas matérias e se distinguiram por notável piedade e erudição aos padres. Porém, pareceu de bom aviso publicar por autoridade do Sagrado Sínodo um livro em que os párocos e todos os que têm a obrigação de ensinar pudessem procurar e aurir normas seguras para a edificação dos fiéis. Como há um só Senhor e uma só fé, assim também seja uma única a norma comum, prescrita para ensinar ao povo a doutrina da fé e todos os deveres de piedade. Finalidade e intenção deste catecismo. Muitas são as verdades que poderiam entrar neste programa de religião. Não vá alguém julgar, fosse o plano do Sagrado Sínodo, reunir num só manual e explicar por extenso todos os artigos do dogma cristão. Isso compete aos teólogos. Enquanto se propõe fazer uma exposição completa da religião, com sua história e seus dogmas, seria em nosso caso um trabalho de nunca acabar e pouco corresponderia certamente ao que se desejava. Querendo, pois, munir os párocos e os ministros de almas com as noções mais próprias do ofício pastoral e mais acomodadas à inteligência dos fiéis, o Sagrado Sínodo timbrou em tratar aqui só as matérias que pudessem incentivar o piedoso zelo de pastores pouco versados nas questões mais difíceis da ciência teológica. Avisos para pregadores e catequistas.
Sendo assim, antes de tratarmos em particular cada um dos artigos que constituem esse sumário da fé, nosso método de trabalho obriga-nos a fazer, nesta altura, algumas explicações necessárias. Os pastores devem considerá-las e tê-las sempre na lembrança para saberem qual deve ser o filtro de seus pensamentos, trabalhos e esforços, e quais são os meios mais conducentes para alcançar o fim que pretendem. Requisito. O primeiro requisito, ao que parece, é lembrarem-se os pastores continuamente que toda a ciência do cristão se resume nesse ponto capital, ou antes como se exprime nosso Salvador. Esta é a vida eterna, que só a vós reconheço como verdadeiro Deus e a Jesus Cristo que vós enviastes. Conhecimento. Por conseguinte, o mestre eclesiástico procurará, em primeiro lugar, que os fiéis queiram de coração conhecer a Jesus Cristo e por sinal que crucificado, que tenham firme persuasão e creiam com íntimo amor e respeito que debaixo do céu não foi dado aos homens outro nome pela qual possam salvar-nos, porque Ele mesmo é a apropriação pelos nossos pecados. A imitação de Cristo. Como só temos certeza de conhecê-lo se obedecermos aos seus mandamentos, a segunda obrigação intimamente ligada a que acabamos de estatuir, é mostrar que os fiéis não devem viver no ócio e na preguiça, mas que devemos andar como Ele mesmo andou, e com todo zelo praticar a justiça, a piedade, a fé, a caridade e a mansidão. Pois Cristo entregou-se a si mesmo por nossa causa, a fim de nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo aceitável, zeloso na prática de boas obras. Assim manda o apóstolo que os pastores digam em seus sermões e conselhos. Antes de tudo, pelo amor a Deus e ao próximo. Nosso Senhor e Salvador não só ensinou, mas também mostrou com seu exemplo que da caridade depende a lei e os profetas. Mais tarde o apóstolo exprimiu-se nesse mesmo sentido, dizendo que a caridade é o fim do preceito e a consumação de toda a lei. Ninguém pode, pois, duvidar que é um dever primordial dos pastores incitarem com o maior zelo o povo cristão ao amor de Deus em toda a sua infinita bondade.